Oscar Piastri fazendo 1-1 no duelo dele contra o Lando Norris, as duas Ferrari desclassificadas por motivos técnicos diferentes, o que é muito raro da gente ver. O Liam Lawson já na berlinda. Bom, o GP da China não foi muito animado dentro da pista, mas fora da pista deu bastante assunto pra gente aqui no Gil Responde. Eu separei as perguntas que vocês mais mandaram lá no meu Instagram, myF1Life. Fica o convite aqui, se você quiser participar do Gil Responde, quiser ver a sua pergunta aqui sendo respondida, é só ir lá no meu Instagram, depois da corrida eu abro uma caixinha de perguntas, vocês fiquem à vontade para mandar. O que mais se repetiu? Claro, Lawson tá fora, o Tsunoda já pode correr no Japão, o ritmo do Gabriel durante a corrida, a possibilidade de outras equipes estarem enxergando o bom ritmo dele, a queda do Hamilton do sábado para o domingo, porque por que a Ferrari mexeu no carro, diferença do ritmo do Max entre os pneus médios e os pneus duros no domingo, o Piastri pronto ou não para disputar com o Norris, freios do Norris, o que aconteceu, diretiva técnica afetou ou não a McLaren, e o Sainz e a dificuldade da adaptação com a Williams. Você pode ver um troféuzinho que eu ganhei aqui atrás, eu ganhei na sala de imprensa do GP da China, porque eu acertei o resultado da sprint. É claro, eu adorei o troféuzinho e eu tive que colocar aqui para fazer no vídeo comigo, claro. Começando, Lawson, ele já está com a corda no pescoço, o problema é o carro ou é o piloto? Existe um mundo em que o Tsunoda corre no Japão? Bom, acho que no mundo do Helmut Marko existe sim, porque o Marko disse que vai haver uma reunião na Red Bull nessa semana, que nessa semana vai ser discutido o futuro do Liam Lawson e que há sim a possibilidade do Yuki Tsunoda correr já na Red Bull no GP do Japão, o GP da casa dele. Joguei essa pergunta para o Christian Horner e o Christian Horner falou que não tem nada particularmente marcado para decidir isso, mas o Christian Horner também falou: a gente mudou completamente o acerto do carro para deixar ele mais confortável e não deu certo, a gente vai sentar, vai olhar todos os dados e vai entender o que se a gente já fez tudo do nosso lado para deixar ele mais confortável e não tem mais o que fazer, ou se ele tem que andar mais algumas corridas. Lembrando que o Lawson nunca correu na Austrália, nunca correu na China. Essa pergunta também foi colocada para o Horner e ele falou: esses caras, eles aprendem a pista muito rápido, isso não é um fator. Então, se o Lawson estiver querendo colocar isso na conta, a Red Bull parece não querer colocar isso na conta a favor dele. O Japão ele conhece muito bem, ele correu Super Fórmula inclusive, e o Bahrein depois é a próxima corrida, é a pista em que foi feito a pré-temporada. Então seria bom para o Lawson se ele pudesse tirar a prova aí de como ele se dá com esse carro no Japão e no Bahrein. Vamos ver se eles vão dar tempo para isso, porque o que a Red Bull não quer é ficar pontuando só com um carro e acabar terminando em quarto lugar no campeonato de construtores. E também a pessoa da Fórmula 1 pensa mais na frente, né? E se o Max Verstappen resolve ir embora? Eles têm que ter uma solução já pronta para a sucessão dele dentro da equipe e não só achar um piloto bom, mas também achar uma maneira de deixar o piloto que eles colocam no outro carro confortável, porque essa é a grande questão. O Horner falou o seguinte, ele concordou com o Max Verstappen, de que o carro da Racing Bulls ele é mais fácil de pilotar. Então, é mais fácil você chegar perto do limite do carro da Racing Bulls do que do carro da Red Bull. E não deveria ser assim, não deveria haver essa diferença. O que acontece no carro da Red Bull é que o piloto não sente confiança na entrada da curva, e aí ele já entra na curva mais lento, não achando que o carro vai responder, e aí já faz metade da curva vai ser mais lenta, depois o final da curva vai ser mais lento também. O Max tem essa confiança, então com essa confiança ele mascara essa deficiência da Red Bull. E qualquer outro piloto que eles colocarem no outro carro, a impressão que dá, né, depois da gente ver tudo que aconteceu com o Pérez e o que está acontecendo com o Lawson, qualquer outro piloto não vai ter essa confiança, não tendo essa confiança, vai entrando numa espiral muito negativa e é notório como a própria expressão corporal do Liam Lawson é completamente diferente. Lembrando que a Red Bull sabia muito bem que era uma questão de confiança com o Pérez.
E eles achavam que o Liam, ele passava essa confiança para eles. E o Liam também estava fazendo o carro no simulador, e no simulador eles não estavam vendo isso. Quando foi para a vida real, é que essa confiança, aquela banca que o Liam Lawson estava botando e dando a impressão que ele iria conseguir lidar com isso da mesma maneira como o Max consegue, isso acabou quando chegou na hora da verdade e ele foi andar no carro. O Christian Horner falou que eu perguntei para ele sobre o teste que o Yuki Tsunoda fez na Red Bull em Abu Dhabi do ano passado, se isso seria levado em consideração. Ele falou, de fato, o Yuki foi muito bem com a Red Bull no ano passado, mas o Isaac Hadjar também foi. Então ele não querendo colocar o Yuki como o único candidato a essa vaga, mas vamos lembrar, né? A Red Bull se colocou nessa posição por uma série de decisões que foram sendo tomadas e que não foram dando em nada, né? Então, é Daniel Ricciardo, é Nick De Vries, vários pilotos mais experientes que caíram antes de chegar até a Red Bull e que colocaram a equipe nessa situação. Falando sobre o Gabriel Bortoleto, onde que o Gabriel poderia ter terminado não fosse a escapada que ele deu no começo? Eu tô vendo algumas contas por aí, é preciso tomar cuidado com essas contas, né? O pessoal falando, compara a corrida dele com a corrida do Sainz. Ele, depois dessa parada que ele teve que fazer no começo, né? Porque destruiu o pneu com a rodada, ele tirou tempo em relação à corrida do Sainz. O ritmo dele foi melhor do que o ritmo do Sainz, e então isso quer dizer que ele chegaria na frente do Sainz e chegaria nos pontos, porque o Sainz foi 10º com as desclassificações. Cuidado, não é assim que funciona. Ele, como ele fez essa troca na primeira volta, ele colocou o pneu duro. O pneu duro foi muito consistente por toda a corrida. Todo mundo que fez, todos os outros fizeram a fase com o pneu médio. Com o pneu médio, todo mundo teve que segurar o ritmo, até porque a maioria fez na primeira parte da prova, ninguém sabia como o pneu duro iria se comportar, estava todo mundo olhando o stint do Bergman, todo mundo olhando o stint do Lance Stroll também para ver o quão consistente era esse pneu duro. Quando eles viram esses dois pilotos, como eles foram bem com o pneu duro, aí eles ficaram mais tranquilos, colocaram os pilotos no pneu duro e falaram para eles, vocês podem com esse pneu, podem forçar bem mais do que com o pneu médio. Então o Gabriel estava com o melhor pneu da corrida o tempo todo. Foi o único piloto que fez isso. E ele estava também com a cara para o vento, que isso faz uma enorme diferença na Fórmula 1 para você conservar os seus pneus e para você manter um bom ritmo. Por isso que você não dá para fazer um cálculo exato, pegar a corrida dele, que teve esse desenho diferente e que só teve esse desenho diferente por causa da rodada, e já colocar ele no meio do pelotão, né? No meio do pelotão ele estaria o primeiro stint dele inteiro correndo na turbulência e o ritmo seria diferente, o desgaste de pneus seria diferente também, principalmente se ele tivesse ficado atrás do Bergman, né? Ele rodou logo ali atrás do Bergman, né? O Bergman dá uma cortadinha ali para dentro, que é totalmente normal, e o Bergman estava com o pneu duro, então se ele ficasse preso atrás do Bergman, ele iria ficar preso por todo o primeiro stint dele, porque o Bergman iria parar depois dele. Então, por isso que não dá para a gente fazer esse tipo de comparação. De qualquer forma, aparentou realmente o ritmo ser muito bom. Também não dá para comparar com o ritmo do Hülkenberg, que estava com os pedaços faltando ali do assoalho do carro dele por causa da escapada que ele também deu na primeira curva, mostrando, evidenciando algo que quem vê a câmera on-board consegue perceber com facilidade. O carro é bastante complicado de pilotar, principalmente quando ele está na turbulência. Inclusive, o Hülkenberg me disse o seguinte: olha, não é a minha primeira corrida, e eu perdi o carro. Ele falou de uma forma espetacular. Ele realmente não estava esperando o comportamento que a Sauber teve, e é uma coisa que ele acha que a equipe, claro, tem que trabalhar para o futuro. Ainda sobre o Gabriel, seria factível alguma equipe melhor oferecer uma vaga para o Bortoleto? Eu separei essa pergunta porque é bom, na verdade, o empresário dele, o Albert, ficar bastante esperto com os movimentos do mercado por causa de uma outra coisa que está acontecendo nos bastidores da Fórmula 1 em relação aos motores. A conversa é a seguinte:
a FIA e com o apoio da Fórmula 1, com o apoio da Liberty, eles querem se livrar o mais rápido possível do motor que vai estrear em 2026, por acreditar que o motor é muito complexo e porque no cenário de uma possível recessão mundial, que eles estão vendo por vários dados que pode acontecer, essa lua de mel das montadoras com a Fórmula 1 acaba, como isso já aconteceu várias vezes na história da Fórmula 1, e aí a Fórmula 1 vai acabar com um motor muito complicado e poucas montadoras vão querer investir nesse motor muito complicado. Vem daí essa ideia de voltar a V10 e o V10 com combustível sustentável, que seja, mas fazer um motor bem mais simples do que o motor atual, do que o motor de 2026 também. Dentro desse contexto, seria a desculpa perfeita para a Audi falar, quer saber, eu não vou nem entrar, ou vou entrar já falando que vou sair. Inclusive, eu fui perguntar na Audi no domingo, eles falaram, V10, ninguém precisa de um V10 no carro de rua, para a gente V10 não interessa. Então, dentro desse contexto, é importante o Albrecht sim ficar de olho, que pode ser que esse projeto grandioso da Audi fique pelo caminho por causa dessa mudança de paradigma da Fórmula 1. Lembrando que essa mudança de motor seria para 2028, 2029, mas muita coisa pode acontecer daqui em diante. E no momento o momento é da FIA fazer as suas propostas de quais seriam essas possibilidades de motor mais simples e passar isso para as montadoras que já estão na Fórmula 1. O que ele vem fazendo, é bom frisar sempre que o pessoal da Fórmula 1 não vai ficar vendo só o setor 1, o setor 2 do que o Gabriel está fazendo e tal. Vê o global, as pessoas conversam muito umas com as outras e o saldo dele ainda é positivo. Mas é claro que a gente está no começo para a gente ficar especulando sobre o futuro dele. É continuar trabalhando, continuar evoluindo e ver no que dá lá na frente. Aliás, essa questão dos V10 foi um dos assuntos da minha live com os assinantes no paddock da Fórmula 1 com a Ju, que também é um projeto no Catarse. É um projeto para o qual eu produzo conteúdo exclusivo para os assinantes. Então, tem live antes das corridas, ou no sábado à noite, sábado à tarde para o Brasil, dependendo do horário da corrida, podcast exclusivo, tem newsletter sempre com muita informação de bastidores e um grupo muito legal que anda bastante animado lá, uma comunidade com uma discussão bastante sadia de superfãs da Fórmula 1. Convido quem ainda não conhece o projeto a acessar aí o link e saber mais sobre esse projeto. As assinaturas começam com R$18. Voltando à Kia, por que a Ferrari mexeu no acerto do carro do Hamilton depois da sprint? E como o Leclerc foi melhor com a asa quebrada? Só começando muitas perguntas, por que o Hamilton foi com os pneus duros e não médios na sua segunda parada? Eu acho que eu já respondi isso, né? O pneu duro era o pneu da corrida, o pneu mais consistente, o pneu com o qual dava para forçar. Por que a Ferrari mexeu? Todo mundo mexeu no acerto, porque todo mundo sofreu com o desgaste de pneus. Você pode falar, mas o Hamilton ganhou aquela corrida, a sprint, e ganhou abrindo vantagem para o Piastri no final. Isso teve a ver com o fato de que ele estava com a cara para o vento o tempo inteiro, né? Como eu já comentei para o caso do Gabriel também. Inclusive eu perguntei sobre isso para o Hamilton depois da classificação. Falei, esse stint que você fez aí na sprint vale de alguma coisa ou não? E ele falou, não, porque eu estava numa condição que eu não vou estar na corrida, porque na corrida eu vou estar no trânsito. Porém, o Hamilton foi no caminho que o Leclerc escolheu ir, por causa de algo que o Leclerc testou na pré-temporada que o Hamilton não testou. Vamos voltar para a pré-temporada. O Leclerc fez uma simulação de corrida, o Hamilton foi fazer e o carro teve um problema, se não me engano, foi no câmbio. Então o Hamilton nunca fez uma simulação de corrida no seco. Então ele foi para o lado que o Leclerc tinha testado, tinha gostado, mas para ele Hamilton não funcionou. Inclusive ele falou, isso daí que o Leclerc fez no carro, eu nunca vou fazer mais no meu. Então foi uma corrida de aprendizado para o Hamilton, e essa questão da asa do Leclerc
nem a Ferrari sabia explicar por quê. Eu perguntei isso pro Fred Vasseur, ele falou que estava conversando com o Charles e eles estavam tentando encontrar uma solução. Eu falei para ele que o regulamento que não vai ter tantos testes de carga na asa dianteira, né, brincando, que eles podiam levar essa asa nova pela metade até a Espanha, que estava tudo bem. Ele deu risada, ele falou, quem sabe a gente quebra o outro lado também. Esse era o clima na Ferrari antes de saírem as desclassificações. Desclassificações que são muito incomuns, né? Você tem dois problemas diferentes na mesma equipe, os dois carros fora do regulamento, um pelo uso da prancha, pelo carro estar muito baixo, e o outro por causa do peso mínimo. O peso mínimo não tem nada a ver com a asa, porque depois eles pesam com a asa de verdade, porque é claro que você não vai ter um ganho de performance com uma asa quebrada. Claro não, porque acho que não tem mais nada claro na Ferrari ultimamente. Mas os dois, aquela justificativa da Ferrari de que foi porque ao invés de 2 paradas eles fizeram uma, foi a mesma justificativa que a Mercedes usou para o Russell em Spa, mas em Spa eles não fazem aquela volta recuperando o peso no pneu, então fazia mais sentido. E também em Spa o Russell foi o único, né? E nessa corrida a maioria dos pilotos mudou de 2 paradas para uma parada, porque só 2 tiveram um problema. Isso quer dizer que a Ferrari está andando numa margem muito menor do que a margem que as outras equipes estão dando, tanto em relação ao peso quanto em relação à altura do carro. Lembrando que a Ferrari teve questões com a altura do carro na Austrália. Esse carro sofre mais, parece sofrer mais com os outros, aumentando só um pouquinho da altura, e por isso que eles estão andando com uma margem bastante pequena. E o Max, muitas perguntas, por que ele teve um ritmo tão bom com os duros e não com os médios? É algo que ele mesmo não conseguia explicar totalmente no final da corrida. Parte da explicação é que ele sofreu muito durante a sprint, então eles decidiram começar a corrida de uma maneira muito conservadora. Teve aquelas mensagens do Lambiase para ele falando: agora tá bem melhor, porque ele mesmo estava sendo muito mais conservador do que ele poderia ser com os pneus, temendo acabar com os pneus antes do final do stint dele, né? Porque lembrando que no começo da corrida ninguém sabia muito bem o que ia acontecer com os pneus, e depois com os duros ele foi mais liberado para atacar. Mas mesmo assim, ele falou que nas últimas voltas o carro melhorou muito, ele começou a ter muito mais aderência, de um jeito que surpreendeu ele. Eu perguntei, é alguma coisa, é o handling do carro, né? O carro começou a se comportar melhor? Ele falou, não, é exatamente o mesmo. Simplesmente eu sinto que eu posso tirar mais do carro do que eu sentia antes. A mesma coisa aconteceu na Austrália, e a gente precisa entender qual que é esse segredo aí do carro quando diminui o combustível, que foi inclusive uma característica que a McLaren tinha no ano passado. Falando em McLaren, Piastri já pode competir com o Lando de igual para igual? Bom, o resultado dele não veio na Austrália, mas me chamou a atenção o ritmo dele a todo momento. Ele quase fez a pole, estava mais rápido do que o Lando no momento da corrida, quando a pista estava secando, e eu perguntei isso para ele, e ele falou, olha, eu não quero vir aqui falar, existe um novo Oscar, mas eu gostei muito do que aconteceu na Austrália, e vai significar muito para mim se eu conseguir repetir isso na China. E ele conseguiu repetir isso na China. Eu joguei então essa pergunta pro André Stella, e ele falou, realmente, o que a gente fez com ele foi dar para ele uma lista de oportunidades. Não sei se vocês já pegaram uma corrida para ficar ouvindo só áudio do piloto, rádio do piloto. O engenheiro sempre fala em oportunidade. Você nunca fala para um piloto que ele está indo mal em alguma coisa. Você fala para um piloto, você tem a oportunidade de melhorar tal coisa. Isso que o engenheiro sempre fala. Oportunidade, curva 1. Quer dizer, você está indo muito mal na curva 1, meu filho, faz um jeito diferente. Então, o Stella falou que deram uma lista para o Piastri de oportunidades e que ele foi trabalhando uma por uma e que realmente ele chegou mais forte, mais bem preparado para essa temporada. Vamos ver como se desenha toda essa relação, porque é algo que
No paddock da Fórmula 1, a gente sempre esperava o momento em que o Piastri vai chegar, porque o que a McLaren demonstrou acreditar e enxergar nele desde o ano passado, desde que estava todo mundo falando, por que eles não apoiam totalmente o Norris, por que eles ficam dando moral pro Piastri, porque eles enxergam que o topo do Piastri vai ser mais alto que o topo do Norris, é que ele ainda não chegou ali. Então vai ser interessante para ver se ele chega ao longo da temporada e a gente tem uma disputa ferrenha dentro de uma mesma equipe pelo campeonato. Sobre o Norris, ele teve problemas, é claro, o que provocou o problema de freio dele. O André Stella disse que foi vazamento em um dos componentes, que eles sabem exatamente o que foi. Ele falou, não é aceitável o que aconteceu, mas a gente já identificou facilmente e não é algo que preocupa para o futuro. O que estava acontecendo é que ele tinha que evitar o pico de pressão no freio, então ele não podia pisar no freio com tudo, ele tinha que pisar aos poucos. Tendo que pisar aos poucos, ele tinha que começar a frear antes, por isso que o ritmo dele caiu muito. E no final, o problema estava tão crítico que ele tinha que fazer lift and coast e não frear, ou seja, usar a aerodinâmica do carro para parar o carro, ao invés de ficar acionando tão fortemente o pneu do freio. Então, teve esses problemas. O Norris, no final da corrida, verdade seja dita, ele achava que ele tinha economizado o pneu para atacar o Piastri, mas o Piastri fazendo a pole position, controlando a corrida lá da frente, né, com a cara para o vento, volto a repetir isso, ele estava numa situação mais favorável para vencer a corrida mesmo. Algumas pessoas perguntaram sobre a diretiva da FIA na asa traseira, não tem nada a ver com o rendimento da McLaren, as grandes equipes não tiveram que mexer nas suas asas, a diretiva foi mais para o meio do pelotão, fala-se em 4 equipes tendo que alterar um pouco a asa, eu ouvi que era mais Alpine e Haas, mas nada confirmado, mas não entre as grandes, não tem nada a ver com a McLaren. E o que o Sainz tem falado sobre a sua dificuldade com a Williams, para finalizar aqui o Gil Responde, o que ele disse é que toda vez que ele mudou de equipe, ele já mudou várias vezes de equipe, né? Ele sempre teve alguma grande dificuldade para se adaptar e que dessa vez tem sido entender como ir tirando mais do carro, do Q1 para o Q2, do Q2 para o Q3, que não está chegando, mas como dar esse passo. E com isso ele está classificando lá atrás e a corrida dele vai se complicando. Vamos ver o que acontece com o Carlos Sainz, que é um piloto muito bom, um piloto muito técnico. A tendência é ele superar essa fase. E daqui 2 semanas eu estarei no Japão para falar sobre a minha corrida favorita, né, em toda a temporada. Vamos ver quem vai estar na Red Bull, né? Não sei em quem vocês apostam. Será que é Lawson ou será que é o Tsunoda?